Livro O Combate Espiritual, Padre Lorenzo Scupoli. Capítulo 14. O que se deve fazer quando a vontade superior parece vencida pela vontade inferior e pelo inimigo? Se te parecer que tua vontade superior não pode vencer a inferior ou os inimigos pelo fato de não sentir ânimo bastante para isso, mesmo assim não desistas da batalha. Na verdade, deves considerar-te vitoriosa por não ter cedido, pois a nossa vontade superior não necessita da inferior para produzir os seus atos. Ela tem sempre a liberdade de não ceder a esses impulsos, por mais fortes que sejam os assaltos. Porque o Criador nos deu um poder tal que, mesmo se todos os sentidos, demônios e criaturas, se armassem e conjurassem para sujeitar a vontade, assim mesmo ela poderia livremente escolher agir ou não sob esses impulsos e escolher o modo e os fins das suas ações. E mesmo que esses inimigos te assaltem e combatam com tanta violência que a tua vontade, quase sufocada, não tenha força para resistir, não deves perder o ânimo nem depor as armas, mas servir-te neste caso da língua, dizendo: não cedo, não quero, não consinto. Assim como fazem os que são oprimidos pelo inimigo e não podem resistir com a ponta da espada, mas o fazem com o punho dela. E assim como aqueles que enganam o inimigo, cedendo um passo para logo voltarem a atacá-los de surpresa e matá-los, assim também, conhecendo a ti mesma e o nada que és, recolher-te-ás um instante para, animada de uma generosa confiança em Deus que tudo pode, pedir-lhe resistência contra as paixões, dizendo: ajuda-me, Senhor, ajuda-me, meu Deus, ajuda-me, Jesus, Maria, para que eu não ceda às tentações. Poderás também, quando o inimigo te der tempo, fortalecer a vontade recorrendo ao intelecto e fazendo certas considerações para dar a ti mesma alguma força contra o inimigo. Por exemplo, se em qualquer perseguição ou outro problema que venhas a sofrer, te sentires tentada à impaciência e tua vontade se sentir incapaz de a combater, as seguintes considerações te confortarão e ajudarão a resistir. Primeiramente, deves considerar que talvez mereças este mal, por teres sido causa ou ocasião para ele. Se és culpada, é justo que suportes pacientemente as consequências do mal que causaste. Quando não houver culpa tua, volta teus pensamentos para os outros erros que cometeste, pelos quais Deus agora a está punindo como é devido. E vendo que a misericórdia de Deus converte o castigo que seria aplicado por um longo tempo no purgatório, ou mesmo eternamente no inferno, em uma pena muito mais branda e leve como a presente, deves não só aceitá-la, como dar graças por ela. Porém, se te parece que já faz muita penitência e que ofendeu pouco a Deus, algo que não é nunca totalmente verdadeiro, deves recordar que só se entra no reino dos céus pela porta estreita das tribulações. Mateus 7, 13 e 14. E mesmo que pudesses entrar por outra porta, pela lei do amor deverias sempre escolher a das tribulações para imitar o Filho de Deus e todos os seus escolhidos em suas cruzes, espinhos e tribulações. Mas o que deves considerar principalmente, nesta e em qualquer outra ocasião, é a vontade de Deus que, pelo amor que tem por ti, comprasse em ver-te praticar atos de heroísmo e de virtude, como prova de fidelidade e de amor por Ele. Tem por certo que quanto mais grave for o teu sofrimento e mais indigna a sua origem, tanto mais o Senhor amará a sua fidelidade e constância na aceitação da sua divina providência, que estabelece a ordem perfeita, mesmo na aparência da desordem. Capítulo 15. Alguns conselhos sobre o modo de combater, contra quem e com quais virtudes deve ser feito esse combate.
Já viste, filha, o modo com que deves combater para vencer a ti mesma e ornar-te de virtudes. Agora é bom que saibas que para conseguir a vitória mais facilmente e de forma mais rápida, é necessário que combatas todos os dias, voltando sempre à batalha e renovando o combate, principalmente contra o amor próprio, habituando-te a receber como amigos queridos os desprezos e desgostos que o mundo impõe. Pois o descuidado nesta batalha torna as vitórias mais difíceis, raras, imperfeitas e instáveis. Por isso, deves pelejar com força de ânimo que facilmente obterás se a pedires a Deus. E ao considerar o ódio e o grande número das hostes inimigas, considera ao mesmo tempo o infinito poder de Deus e o amor que tem por ti, além dos numerosos esquadrões que te auxiliam, formados pelos anjos do céu e pelas orações dos santos que combatem a teu favor. Considera ainda os exemplos das frágeis mulheres que, com essa confiança em Deus, venceram os poderes e a sabedoria, além de todas as tentações da carne e as forças do inferno. Por tudo isso, não deves perder a coragem, ainda que o combate se mostre difícil e não consigas ver-lhe o fim, e te vejas constantemente em risco de fracassar. Por maior que seja a força dos nossos inimigos, lembra-te de que ela está nas mãos do poder divino. E ele, que nos impõe este combate para o nosso bem, não só não permitirá que sejas tentada além de tuas forças, como combaterá ele mesmo por ti e te dará a vitória quando assim o desejar. E, se lhe aprouver que esse combate dure até o último dia da tua vida, será certamente para o teu proveito. A ti cabe apenas combater generosamente, e mesmo sendo muitas vezes ferida, não entregar as armas nem fugir da luta. E por fim, mais uma razão para combater valorosamente é ter em conta que esta batalha não pode ser evitada e que só há duas opções: combater ou morrer. Porque os inimigos são tão fortes e tão grande é o ódio que nos têm, que deles não se pode esperar nem paz, nem trégua. Capítulo 16. De que modo o soldado de Cristo deve apresentar-se pela manhã? Ao acordar, a primeira coisa que deves fazer é abrir os olhos da alma e considerar a ti mesma como um campo de batalha no qual aqueles que não combatem morrem. Neste campo de batalha estão os teus inimigos, os vícios e paixões desordenadas que tentam vencer-te e levar-te à morte. Mas lembra-te de que mesmo que o demônio em pessoa esteja à tua frente, à tua direita está Jesus Cristo como capitão, com a sua Santíssima Mãe e o seu caríssimo Pai, além do exército de anjos e santos comandados por São Miguel Arcanjo. Nesses momentos, deves ouvir no fundo do coração a voz do teu anjo da guarda que diz: deves hoje combater contra estes e muitos outros inimigos. Não deixes que o medo domine teu coração e te faça perder o ânimo. Não cedas a eles por temor nem por qualquer outra razão, porque nosso Senhor é o teu capitão, e junto com todo o exército dos céus, combaterá contra os seus inimigos, não permitindo que prevaleçam contra ti. Fica firme, esforça-te e faz violência contra ti mesma, sofrendo o que for necessário para vencer-te. Clama ao Senhor, à Virgem Maria, aos santos e anjos do íntimo do teu coração, e fica certa de que alcançarás a vitória. Mesmo que sejas fraca, prisioneira dos teus maus hábitos, e os teus inimigos sejam muito fortes, ainda assim, muitíssimo mais forte é a ajuda de quem te criou e redimiu. Combate com coragem, e não temas as penas e sofrimentos, pois é das fadigas e das violências contra os teus maus hábitos que nasce a vitória e o grande tesouro com que se compra o reino dos céus e que une a alma para sempre com Deus. É então com as armas da desconfiança de si, da confiança em Deus, da oração e dos exercícios que deves começar a combater o inimigo. Isto é, aquele vício que queres vencer,
seja por meio da resistência ou do ódio, ou pela prática da virtude contrária a ele, ferindo-o de morte, para agradar ao Senhor, que com toda a igreja triunfante acompanhe o teu combate. Mais uma vez, digo-te que não deves recear o combate, considerando a obrigação que temos de honrar e servir a Deus e a necessidade de lutar, pois ninguém foge à batalha sem morrer. E digo mais, se quisesses rebelar-te e fugir de Deus, entregando-te ao mundo e às delícias da carne, enfrentarias combates ainda piores e sofrerias tantas contrariedades que teu coração seria penetrado de uma angústia mortal. Considera, pois, a loucura que seria investir tanto esforço para encontrar mais fadigas e penas, e por fim a condenação eterna, em comparação com o combate passageiro que logo acaba e que nos leva à felicidade eterna. Capítulo 17. O modo de combater as paixões e os vícios. É muito importante observar o modo de combater corretamente e não ao acaso e superficialmente como fazem muitos insensatos. O modo como deves combater teus inimigos e vícios é recolher-te em teu próprio coração para discernir claramente, por meio de um diligente exame, quais são os pensamentos e afetos que nele predominam e qual é o teu principal defeito, para então declarar guerra contra eles. Se nesse interim vês que algum outro inimigo te assalta mais de perto, combate-o de imediato, e quando tiver vencido, volta à tarefa principal. Capítulo 18. O modo de resistir aos impulsos imprevisíveis das paixões. Se, entretanto, não te sentes preparada para resistir aos golpes imprevistos das injúrias ou de qualquer outra adversidade, busca acostumar-te, aprendendo a preveni-las e até a desejá-las cada vez mais, para esperá-las com ânimo preparado. O modo de preveni-las consiste em, uma vez conhecida a natureza de tuas paixões, considerar as pessoas com quem te deverás encontrar e os lugares que frequentarás, procurando prever tudo o que poderia acontecer. Se ainda assim alguma contrariedade imprevista ocorrer, além da resistência já obtida ao preparar-se para as situações previstas, poderás utilizar também este outro conselho. Ao começares a sentir os primeiros ataques da injúria ou de outra dificuldade, coloca-te em guarda, vigilante, e eleva teu coração até Deus, considerando a sua bondade e o amor com que te envia essas mesmas adversidades, para que através delas seja purificada e possas aproximar-te ainda mais dele. Para que ele seja glorificado em ti, exorta a ti mesma dizendo: por que renegas a tua cruz, que não te foi dada por um qualquer, mas pelo teu Pai do céu? Então encara decididamente a tua cruz, abraçando-a maior alegria possível e diz: ó cruz, preparada pela providência antes da minha existência. Ó cruz, amável pelo amor do crucificado. Grava-te em mim, que já sou livre e posso dar-me a quem me redimiu. Se no começo te sentires vencida pelas paixões, não conseguindo elevar-te até Deus e sentindo-te ferida, procura fazer o mais rápido possível o que te digo, como se não estivesses ferida. Todavia, o remédio mais eficaz contra esses ataques imprevistos é eliminar com o tempo as suas causas. Por exemplo, se sabes que perdes a paz quando te vês privada de algo a que tens apego, o caminho mais seguro para solucionar esse problema é eliminar este apego. E se a perturbação não procede de uma coisa, mas de uma pessoa que te desagrada, deves esforçar-te para vê-la com amor, pois ela é também uma criatura formada pelas mãos de Deus e, como tu, redimida pelo sangue de Cristo. Se conseguires amá-la, estarás mais próxima do Senhor, pois Ele ama a todos. Capítulo 19. O modo de combater os apetites da carne.
Contra este apetite deves lutar de modo particular, diferentemente de todos os outros. Para combatê-lo como convém, deves distinguir 3 tempos: o momento anterior à tentação, o da própria tentação e o posterior a ela. Antes da tentação, a batalha deve ser travada contra as suas causas. Primeiro, não deves lutar atacando o inimigo, mas fugindo de todas as ocasiões e pessoas que possam constituir para ti um perigo. E se não puderes evitar o contato, seja a tua atitude modesta e séria, embora correta, e tuas palavras antes graves e severas que excessivamente cordiais. Não te sintas confiante por não teres, em muitos anos, experimentado os estímulos da carne, pois esse vício é capaz de fazer em uma hora o estrago que não fez em muitos anos, e sabe tecer suas tramas ardilosamente às ocultas, de modo a ferir mais profundamente e causar danos mais irremediáveis, tanto mais inofensivo e menos suspeitoso se mostra. E a experiência demonstra que o perigo é tanto maior quando as ocasiões se apresentam no contexto de coisas lícitas, por razões de parentesco ou deveres de ofício. De fato, ao contato frequente e imprudente, vai se misturando aos poucos o venenoso prazer dos sentidos, que, penetrando até o fundo da alma, vai obscurecendo passo a passo a razão, de modo que se consideram insignificantes algumas coisas perigosas, como um olhar terno, palavras doces trocadas e o prazer da conversação, e assim, de concessão em concessão, chega-se ao desastre ou a tentações dolorosas e difíceis de superar. Insisto que deves fugir de tais coisas, pois não podes confiar em ti mesma, ainda que tenhas uma vontade forte e decidida, ou que estejas resolvida e disposta a morrer antes de ofender a Deus. O calor do fogo dos vícios seca pouco a pouco a água da tua boa vontade, e quando menos pensares estarás de tal maneira envolvida que já não respeitarás nem parentes nem amigos, não temerás a Deus, não te importarás com a honra ou com a vida e nem com todas as penas do inferno. Foge, foge, se não quiseres ser surpreendida, capturada e morta. Deves também fugir do ócio e estar sempre vigilante, concentrando o pensamento nas ocupações próprias do teu estado. Obedece sempre a teus superiores, sem oferecer resistência, realizando com solicitude aquilo que te impuserem, especialmente as tarefas mais humilhantes e mais contrárias às tuas inclinações. Nunca faças juízo temerário sobre o teu próximo, e menos ainda com relação a este ponto. Se ficar claro que o teu próximo caiu nesse vício, compadece-te dele e não o deprecies ou humilhes, mas procura tirar dessa situação uma lição de humildade e um conhecimento maior de ti mesma, sabendo que és pó e que és nada. Aproxima-te mais de Deus na oração e mais do que nunca foge das ocasiões que puderem oferecer perigo. Porque se julgas e deprecias os outros, é mais do que certo que Deus, para corrigir-te, permitirá que caias na mesma falta, para que, percebendo a tua soberba, possas humilhar-te e corrigir assim ambos os defeitos. Por fim, se Deus te conceder algum dom ou consolação espiritual, deves evitar todo sentimento de vanglória ou de complacência por ti mesma, tendo-te em alta conta e pensando que teus inimigos já não te farão guerra, porque os mantens à distância. Se não te conservares vigilante, cairás com certeza. Quando vier a tentação, procura discernir se a causa é interna ou externa. Seriam causas externas a curiosidade dos olhos e dos ouvidos, o excessivo cuidado no vestir, as conversas e atitudes que incitam a esse vício. O remédio nesses casos é a sinceridade e a modéstia, não querendo ver nem ouvir nada que possa levar ao mal. Foge sempre dele, por todos os meios. A causa interior procede da vitalidade do corpo ou dos pensamentos na mente,
que se originam dos nossos maus hábitos e de sugestões do demônio. A sensualidade do corpo se mortifica com disciplinas, cilícios, vigílias e outras austeridades dentro dos limites da discrição e da obediência. Com relação aos pensamentos, venham de onde vierem, os remédios são ocupar-se com exercícios adequados ao próprio estado, a oração e a meditação. A oração deve ser feita da seguinte maneira: ao te dares conta, não só da presença de maus pensamentos, mas da mera insinuação deles, volta-te logo para o Cristo crucificado, dizendo: Meu Jesus, meu doce Cristo, vem depressa em meu socorro. Não deixes que eu caia nas mãos do inimigo. E abraçando a cruz, da qual pende o teu Senhor, beija as chagas dos seus santos pés, dizendo com fervor: Ó adoráveis chagas, santas e castas, vinde imprimir-vos agora neste meu pobre e impuro coração, para livrar-me do perigo de vos ofender. Quando as tentações e os prazeres da carne te perseguirem, não me parece bom que medites certos pontos, recomendados por muitos livros, como remédios para esse mal, como, por exemplo, a meditação da baixeza desta tentação, sua insaciabilidade, os desgostos e amarguras que a acompanham, os perigos de perder os bens, a vida ou a honra e coisas semelhantes. Essas meditações nem sempre ajudam a vencer a tentação, mas podem aumentar as dificuldades, pois mantêm o pensamento concentrado naquilo mesmo que deveria ser afastado, podendo às vezes despertar prazer em vez de aversão. Por isso, o melhor remédio consiste em fugir totalmente de tudo que nos recorde esse vício, ainda que seja contrário a ele. A meditação neste caso deve centrar-se na vida e na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E se durante a meditação os maus pensamentos continuarem a atormentar-te, não desanimes, nem deixes de meditar para combatê-los diretamente. Prossegue firmemente em tua meditação com a maior aplicação possível, ignorando aqueles pensamentos como se não fossem teus, pois este é o melhor modo de fazer-lhes frente. Deves terminar a meditação com este pedido: Por tua paixão e inefável bondade, livra-me dos meus inimigos, meu Criador e Redentor. Mas faz esse pedido sem dirigir tua atenção ao inimigo, porque só a lembrança dele já é um perigo. Além disso, não procures discernir se consentiste ou não na tentação, porque por baixo da aparência de bem, esta é uma armadilha do diabo para tirar-nos a paz e fazer-nos pusilânimes e desconfiados. Por isso, se não tens a certeza de haver consentido nessa tentação, basta mencioná-la brevemente ao diretor espiritual, ficando tranquila com o que ele disser, sem voltar a pensar no assunto. Mas não deixes de expor-lhe com sinceridade qualquer pensamento, sem permitir que a vergonha ou o respeito humano te impeçam. Pois, se necessitamos da humildade para vencer todos os nossos inimigos, muito mais necessitamos dela para vencer este, que é quase sempre um castigo da soberba. Quando o momento da tentação tiver passado, ainda que te sintas livre e protegida, cuida de manter bem longe de ti aquilo que te causou a tentação, ainda que houvesse alguma razão boa e virtuosa para agir de outra forma, pois isso seria uma armadilha do demônio para te precipitar nas trevas, enganando-te com falsas luzes.